Porque se a gente só conhecer o lado dos anjos no mundo espiritual, o lado das trevas, você vai viver sempre aí numa vida defensiva. Mas Deus, ele te deu autoridade também para ir para a ofensiva. E os anjos, eles estão à nossa disposição. Como nós falamos na nossa última aula, existe os anjos, eles foram divididos em 3 partes lá no céu. E a Bíblia fala que 1/3 parte dos anjos foi lançado para a terra. Eles foram expulsos do céu porque se rebelaram contra Deus, seguindo Deus. E eles se rebelaram e Deus os expulsou do céu. Quando Deus, ele criou o mundo, ele criou o mundo pelo poder da sua voz, ele não colocou a mão. Então, quando Deus fala, ele cria. Assim como nós também, quando nós falamos, nós temos o poder de criar. Não como Deus, no sentido de criar algo físico, mas no sentido de criar algo espiritual, criar algo emocional, criar algo que ainda não existe, e às vezes até no mundo físico. Então, Deus, quando Lúcifer se rebelou, a frase que ele disse é: eu vou subir às alturas e farei o meu trono à direita de Deus e eu serei semelhante ao Altíssimo. E aí Deus, ele dá um brado. E essa voz de Deus, Deus dá a existência a um arcanjo. A palavra arque significa superior, como nós falamos aqui na semana passada, ou maior. O nome Miguel significa quem é semelhante ao Senhor, ou quem é semelhante a Deus. E a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, que houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra a serpente, ou o dragão, e os seus anjos, e os expulsaram do céu. Então, até antes da criação de Miguel, Lúcifer era o maior anjo do céu. As pessoas falam que Gabriel também é um arcanjo, só que Gabriel não é um arcanjo. Gabriel, ele está na classe dos serafins, que são anjos mensageiros. Ele é como se fosse o chefe dos serafins. Qual é a importância de nós estarmos estudando sobre os anjos? Como nós falamos, entender um pouco mais sobre o mundo espiritual e também fazer uso. A Bíblia diz que os anjos, eles são espíritos, lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz que os anjos são espíritos a favor daqueles que irão te herdar a salvação. Então, os anjos, eles são servos daqueles que vão ser salvos. Eles são servos da igreja. Eles são servos, eles estão, em outras palavras, a gente pode colocar, eles estão a serviço dos salvos. Amém? Se alguém tiver alguma pergunta, pode parar no meio do estudo, amém? Então, eles estão a serviço daqueles que vão ser salvos. Mas a gente faz pouco uso desse serviço, dessa disponibilidade dos anjos. A igreja, no sentido geral, ela não sabe trabalhar com o ministério dos anjos. Ela não aprendeu, não foi lhe ensinada a trabalhar com o ministério dos anjos. Eu acho que eu fiz essa pergunta na semana passada, mas eu vou fazer de novo só para vocês terem uma clareza. Quem aqui já ouviu uma pregação sobre anjos ou teve um estudo na igreja sobre anjos? Levanta a mão. 3, 4 pessoas. Então, a igreja, eu disse na igreja, vocês estudaram isso na igreja?
Eu vou perguntar de novo. Foi na igreja? Levanta a mão. É algo que é pouco falado, é algo que é pouco ensinado. Exatamente sobre essas questões das classes. Eu quero só explanar um pouco aqui sobre o que nós vamos estar falando. A realidade dos anjos, a classificação dos anjos, as características dos anjos, a natureza dos anjos, o limite dos anjos, até onde ele pode ir, as atividades dos anjos, o que eles fazem, o anjo do Senhor, a autoridade angelicais, o estado original de Lúcifer, a queda do anjo maior, mas no ministério dos anjos, os anjos estejam guerreando ao seu favor e através da sua vida conquistando territórios, conquistando batalhas espirituais, porque essa é a função dos anjos. Além deles nos servirem, a Bíblia fala que você vai encontrar vários textos na Bíblia falando de anjos servindo. Os anjos do Senhor vão começar a serem liberados sobre as nossas vidas depois desse tempo. Abra sua Bíblia aí comigo, então, em 2 Reis, capítulo 6, temas. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão conosco. Esse texto me faz ilustrar que, independente dos inimigos que se levantam contra a nossa vida, Deus ele sempre vai disponibilizar os seus exércitos para nos dar vitória sobre os nossos inimigos. Está também à nossa disposição carros e cavalos de fogo. No texto que nós lemos na semana, no nosso último estudo, fala lá no Salmo 68, diz que os carros de Deus são milhares de milhares e no meio deles está o Senhor. Os carros de Deus são miríades de miríades e no meio deles está o Senhor. Esses carros que está falando aqui no Salmo 68 é o exército angelical de Deus. E aqui, nesse texto de Eliseu Reis, falam que são carros e cavalos de fogo. Eliseu aqui, por que Deus disponibilizou para ele um exército de anjos? Porque Eliseu ele defendia uma nação inteira. Defendia só a ele. É diferente de um crente ou de uma israelita comum que está ali preocupado com a vida dele com Deus e basta. Eu quero só ver anjo. Eu não quero ver o outro lado não, só quero ver o lado bom. Não existe isso. Quando a pessoa ela tem a visão espiritual aberta, naturalmente, ou ela vai ver o anjo e o demônio, ou ela vai ver o anjo e o demônio. A visão espiritual é para um propósito. E o propósito é para que você guerreie. Normalmente, pessoas que têm chamado para a área de batalha espiritual, Deus dá esse dom de abrir a visão. E Deus mostra para ela ali o capiroto que estava naquela casa, naquela cidade, naquele lugar, porque Deus chamou ela especificamente para ser um guerreiro espiritual. Só de você orar, você já está guerreando. Só de você ler a Bíblia, você já está guerreando. Que a Bíblia ela é comparada com uma espada. E se é uma espada, é um instrumento de guerra. A Bíblia ela é comparada com um escudo. Escudo é um instrumento de guerra. Então, só de ler a Bíblia, só de vir para a igreja, o diabo não quer que você receba vitória sobre as suas guerras. Então, todos nós somos guerreiros espirituais. Só que uns foram chamados com uma patente espiritual maior. Deus ele me deu uma parte da minha visão aberta. E nessa parte da visão que eu tive aberta, eu já vi muito mais demônio do que anjos. Porque os demônios se manifestam com muito mais facilidade do que os anjos. Para você ver demônio, você não precisa de estar naquele nível de santidade, não. Pelo contrário, tem gente que está na cachaça e vê os demônios. Tem gente que está na vida toda errada ali e vê os capirotos. Quantas pessoas não ligam, não me pedem, pastor, eu vi um vulto aqui hoje. Pastor,
eu acordei e tinha um bicho na minha cabeceira da minha cama, no pé da minha cama. A pessoa está toda errada. Então, para ver demônio, não precisa de muita coisa, não. Então, você que vai ter visão aberta, você vai ver muito mais os capirotos do que os anjos. Para que a gente enxergue os anjos, porque por isso que são poucas pessoas que têm experiência com os anjos. Os seus olhos, principalmente, têm que estar num nível de pureza maior. Eu mesmo fico arropiando toda hora. É um trem assim, esquisito. E às vezes assim, não é nem casa de macumbeiro ou casa... Você vai ver numa casa de, às vezes, um crente. Mas se você tem um pouco de discernimento de espírito, você entra lá, algo te incomoda. Sim, os demônios, eles se apossam de lugares. Eles possuem pessoas, mas eles também se apossam de lugares. Entenda isso. Eles possuem pessoas, mas se apossam de lugares. Deu para entender? A possessão, ela é algo que é manifesta. Às vezes o capeta está ali agindo na vida da pessoa. Mas quando ele possui ela, e quando ela tem uma manifestação daquela possessão, é diferente. Agora, quando eles estão em um lugar geograficamente ali, foi um lugar que deu brecha, independente da pessoa não estar ali mais, aquele portal fica aberto. Naquela casa, naquela empresa, naquela cidade, naquela rua, naquele bairro. Aquele portal fica aberto, independente das pessoas que abriram aquele portal, que deram aquela legalidade, estiverem lá, eles ainda continuam naquele lugar. O pecado abre porta para a entrada de demônios. Os animais têm, principalmente cachorro e gato, eles têm a visão espiritual aberta. E também animal pode ser possuído por demônios. Animais podem ser possuídos por espíritos malignos. Normalmente, cachorro, ele tem essa sensibilidade, principalmente quando o cachorro tem... É um cachorro de família cristã, né? Ele consegue perceber o mundo espiritual. De repente, o cachorro está latindo para o nada. Vira para a parede e começa a latir. Ou o cachorro é manso, 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 mas de repente ele estranha uma pessoa. Do nada. E pode analisar a vida daquela pessoa que tem uns carregamentos na vida dela. Então, os animais sim têm visão espiritual aberta. Criança, bebê tem a visão espiritual aberta. Por causa da inocência, da pureza, da santidade da criança, eles têm a vida. Eles veem anjo, veem espírito. Quem já ouviu falar da história do anjo do amigo imaginário? Aquilo ali é um espírito. Não existe essa questão de é amigo mesmo, é uma pessoa, é um espírito que a gente precisa orar na vida da criança que tem isso, para que ela seja liberta, desvinculada. Normalmente, amigo imaginário leva a criança a fazer coisas erradas. Quantas vezes eu já não vi testemunho de amigo imaginário que mandou a criança se matar, ou matar o outro, desobedecer os pais, porque é espírito, mais ou menos por aí, né? Baleia azul é um endemoniado. Mas essa questão do amigo imaginário, do monstro de dentro do armário, né? Do monstro que está ali dentro debaixo da cama, isso tudo é demônio. Então, se você encontrar uma criança que tem essa questão de amigo imaginário, ora por ela, orienta a pedir oração, porque isso aí não é de Deus, não vem de Deus. Deus não manda, você não vê na Bíblia Deus mandando amigo imaginário para ninguém. Isso é uma entidade espiritual maligna, que tem a função de levar muitas vezes as crianças para o caminho errado, para a rebeldia e até para o crime. Então, vigia, porque isso é sério. Sim, ele não produz tormenta nas crianças. O amigo imaginário, a função dele é ser amigo, porque ele chega se declarando: "Oi, eu sou seu amigo". E como a criança ela tem, assim como o animal, eles têm a visão espiritual aberta, eles veem com maior facilidade.
Eles, por causa dessa pureza, eles vêm com facilidade. Quando a criança ela tem amigo imaginário, ela mostra ter essa questão do amigo imaginário. Ou ela fala, mamãe, eu tive um sonho, ou mamãe, eu vi uma pessoa ali, papai, eu vi uma pessoa ali. Essa criança ela tem a visão espiritual aberta, ela tem essa sensibilidade do mundo espiritual. Então é muito importante a gente, né, estar cobrindo, orando, por libertação, direcionando, guardando a vida dessa criança, porque provavelmente também ela nasceu em Deus para ser um guerreiro espiritual na terra. Então, essa questão aí de amigo imaginário, normalmente ele se manifesta como adulto. É raro você ver um amigo imaginário que era uma criança, era um espírito infantil. Normalmente é um espírito adulto, é um espírito velho. E não tem essa questão, irmão. É demônio. Coloca uma coisa na sua cabeça e ministra para as pessoas que você vê. Se você quiser, eu instruo melhor sobre isso. Te mostro alguns pontos provando isso. É demônio. É espírito das trevas. Esse negócio de amigo imaginário. Então, normalmente é um espírito adulto. É um espírito já grande, que vai se apresentar como amigo, como bonzinho, que vai brincar mesmo com a pessoa. Eu vejo aquelas crianças que brincam sozinhas e se divertem sozinhas. É bom analisar, conversar com a criança, perguntar por que ela só gosta de brincar sozinha, por que ela não se enturma com as outras crianças. Porque muitas vezes um amigo imaginário faz essa criança se isolar dos outros para ter esse demônio imaginário. Né? Que não é imaginar nada, é porque ela vê mesmo, ela tem a sensibilidade, está enxergando muito espiritual, ela faz ela se separar das outras crianças para gerar uma criança tímida, uma criança que não tem relacionamento com outras pessoas, ou uma criança também que é perturbada, tem muito pesadelo, tem muito sonho feio, acorda assustado de madrugada. Oi? Chora muito, muito pirracenta, muito desobediente, afronta os pais, confronta os pais. Normalmente são crianças que estão, muitas vezes, sob influências de espíritos que agem na infância. Você precisa orientar os pais e mostrar, provando para eles que aquilo ali também é espiritual. Você precisa trazer, porque não adianta, porque a criança ela não tem entendimento. Deus vai libertar as crianças através da libertação dos pais. Aquilo que eu vou voltar aqui à questão do Davis, a questão do doce, do Cosme e Damião. Deus ele nunca vai cobrar da criança. A criança estava ali sob influência de Cosme e Damião, estava sob influência de Exu Caveira, influência de demônios, mas ela vai morrer. Se ela morrer, Jesus voltar, ela vai ser salva. E o pai que era responsável pelaquela criança pode ficar. Uma vez a pastora Marlene ela foi receber um chamado, eles me procuraram lá na Bahia, e eu não estava em casa, só estava a pastora. Ela falou, pastor está aí? Ela não saiu. Aí, não, é porque eu queria que você fizesse uma oração na minha neta. A minha avó estava querendo que você fizesse uma oração na neta dela e tal. Aí a pastora foi lá, tudo bem. Aí ela começou a orar pela criança. A criança estava lá andando, tipo aquele filme chamado, né, de costas assim e tal. E falando, eu vou matar. A criança estava desse jeito. Aí querendo morder. Aí a pastora começou a orar pela criança. Orando na criança, o demônio manifestou na avó. O capeta manifestou na avó. E aí ela largou a criança para lá e foi orar na avó. Porque quem tinha legalidade ali aberta era o adulto. A responsabilidade é do adulto. Então você precisa orientar o pai, você precisa instruir o adulto. É porque a responsabilidade sobre a criança está sobre o pai. A criança ela não responde por si. Por mais que a atitude dela seja uma atitude rebelde, uma atitude, às vezes até de um adulto. Mas a responsabilidade não está sobre a criança, a responsabilidade está sobre o pai. A questão dessa... o relativo só entra a partir do momento que não é criança mais. A mente dela já está desenvolvida. Porque a criança está relacionado à maturidade. Porque existem adultos com mentalidade de criança. E existe criança com mentalidade de adulto. Essas crianças que têm mentalidade de adulto, elas serão tão julgadas quanto um adulto. Deus ele não vai julgar a idade, Deus vai julgar a maturidade. O tempo da ignorância.
Exatamente, é a nossa consciência. A Bíblia fala que Deus é o que sonda mentes e corações. Então Deus está de olho nas nossas mentes e corações. A nossa mente e coração vai determinar a nossa reação. Nossa mente e o nosso coração vai determinar a nossa reação. Então é muito importante eu ter esse entendimento. Agora, existem crianças não, que você sabe que é inocente, que ela está falando, onde é que essa criança aprende isso? Onde é que essa criança vê isso? Você vê que não é algo natural, não é algo comum, não é algo normal. É algo que vai além do natural. Assim como Deus também usa criança, a boca de criança, para falar com adulto. Porém, existem crianças que já têm um nível de entendimento, um nível de maturidade, um nível de comportamento, que ela sabe do que ela está falando, que ela é consciente daquilo que ela está falando. A essas, Deus já tem o julgamento também para elas. Então é muito importante a gente entender. Isso varia de idade também. Chega numa certa idade que perde a inocência. A partir dos... Hoje bem mais cedo. Antigamente, 12 anos de idade, 14 anos de idade, o bicho estava inocente, uma pureza braba. Hoje em dia, irmãos, com 4, 5 anos de idade, a criança já faz as coisas consciente. Já sabe o que está fazendo, é consciente do erro que está cometendo. Então, não está relacionado à idade. Deus, volta a dizer, Deus não vai julgar a idade. Deus vai julgar a maturidade. Então, tem que enxergar esse ponto aí também. Amém, Maite? Mas é orientar os pais a corrigirem essa atitude. Eles vão ter que primeiro corrigir na vida deles. Porque eles só vão ter autoridade para tirar o mal do seu filho quando o mal não estiver na vida deles também. Então, às vezes, o mal continua permanecendo na vida da criança, mesmo depois que os pais já oraram, ou o pastor já orou, porque os pais ainda continuam dando brecha e legalidade para aquele espírito agir na casa dele. Então, é muito importante a gente ter esse discernimento e entendimento. Amém, irmãos?